Então, prefeito, primeiro agradecer pela entrevista ao jornal e gostaria que o senhor começasse fazendo uma avaliação de como que está sendo esses primeiros dias, né, à frente agora, definitivamente, como prefeito. Olha, avaliação extremamente positiva, porque nós estamos num governo de continuidade, né? Tudo que o prefeito João Rodrigues vinha fazendo, eu acompanhei tudo isso, nós conversamos periodicamente, então não há surpresas, né? Tudo que nós estamos fazendo, todas as obras nós estamos com a mesma continuidade, os convênios, os atendimentos nas mais diversas pastas, tudo vem transcorrendo com a mesma normalidade. Então, é um compromisso que nós assumimos publicamente, de que se houvesse a mudança de governo, né, ele transcorreria da forma como está transcorrendo, ou seja, com muita tranquilidade, com muita leveza. Qual que tem sido a principal prioridade no mandato? Eu acho que a prioridade principal é concluir essas grandes obras que estão em andamento, por exemplo, a Arena Belvedere, né, a Arena Multiuso, concluirmos o elevado da EFAP, vamos iniciar agora a abertura da Avenida Getúlio Vargas no sentido norte, né, a continuidade dessa obra. Então, essas obras importantes de mobilidade urbana, mas obras que atingem diretamente as pessoas, como a Arena Belvedere, que dentro da Arena nós temos uma escola e uma creche, o posto de saúde norte, que vai triplicar de tamanho lá no bairro Líder, a UPA da EFAP, que nós vamos ter um ganho, são mais de 3.500 metros quadrados de área desta nova unidade, que dentro da UPA vamos ter a unidade de saúde, a farmácia e o pronto atendimento. Então, tudo isso, a continuidade das grandes obras, a entrega das grandes obras, a conclusão do Autódromo Internacional, né, são todas obras importantes que são tratadas como prioridade, como sempre foram pelo prefeito João. E além dessas obras que já estão em andamento, e algumas obras que também já foram anunciadas lá no evento que foi realizado, né, também do ato de renúncia do prefeito João, quais outras obras assim que a prefeitura tem estudado? Assim? Nós vamos, como eu disse, priorizar tudo isso que está lançado. Essas obras precisam ter a continuidade necessária, inclusive aquelas que o prefeito João Rodrigues anunciou no dia da sua renúncia. Elas precisam se concretizar, elas precisam ser licitadas, elas precisam ser dadas ordens de serviço para iniciar essas obras. E claro que, paralelamente, nós continuamos estudando possibilidades de novas obras, novas escolas, novas creches. Isso é uma demanda que nunca termina. Chapecó é uma cidade em transformação, é a cidade que percentualmente é a que mais cresce em Santa Catarina, então a gente precisa continuar investindo. Então, unidades de saúde já estão sendo mapeadas para que sejam revitalizadas, ampliadas ou novas que virão, além dessas que serão inauguradas. Novas creches que estão em construção, por exemplo, creche lá do bairro Santos Dumont. Nós temos uma demanda na área leste da cidade, que provavelmente nos próximos meses vamos começar a projetar. Na região da Grande EFAP, algumas que sairão dos projetos e se tornarão realidade. Unidades de saúde, como eu disse, e um detalhe importante é a mobilidade urbana. Esse é um ponto que nós vamos continuar trabalhando ainda mais intensivo agora, com binários que virão, com reformulação de fluxo em algumas vias importantes, muretas que serão construídas, trevos, interseções. Nós estamos lá na região da Grande EFAP fazendo um grande investimento na duplicação da Ernesto Demarco, na construção do elevado da concha acústica lá, e a pavimentação da rua Alzira Cadore, que é uma rua importantíssima que liga a 283 com a Ernesto Demarco, e que vai fazer com que o trânsito da Atílio Fontana também diminua. Estamos em tratativas de alterações de fluxo próximo às universidades, também para facilitar o transporte coletivo e fazer com que também essa parte da mobilidade se resolva ao longo dos próximos meses. A mobilidade urbana hoje seria o principal gargalo do município, tendo em conta esse crescimento que a Chapecó tem nos últimos anos? Eu acho que sim, que a mobilidade ela é um gargalo porque ela acontece muito rápido, o sufoco das vias, e a resposta com licitações, projetos e obras, ela demora um pouco mais. É que nem reformar uma casa. Se você está morando na casa
e fazer a reforma, ela demora mais do que se for fazer uma casa nova ou se não tiver ninguém morando. Fica mais rápido. Então, a mobilidade urbana é algo que a gente vai continuar trabalhando com muita ênfase, dando muita prioridade, porque a gente sabe do aumento do fluxo diário. Chapecó é uma cidade metropolitana, né? Ela tem um fluxo de pessoas de mais de 700, 800 mil pessoas que transitam por Chapecó normalmente. Nós temos a Chapecoense, que na Série A provoca um volume muito grande de pessoas durante um período de jogos. Então, tudo isso faz com que a mobilidade urbana seja sempre uma prioridade de todos os governos, mas principalmente do nosso governo. Você comentou sobre o crescimento de Chapecó, e Chapecó é a cidade que mais cresce, né, em termos de população. Ao que o senhor atribui esse crescimento? Olha, eu atribuo ao principal fator, que sempre foi o fator de motivação, que foi conduzido até então pelo prefeito João, e que nós vamos dar continuidade a esse espírito de motivação, de incentivo. A desburocratização é algo que atrai o investidor, né? Plano diretor seguro, uma cidade que investe em mobilidade urbana, novas obras, é uma cidade planejada, é uma cidade que tem vias. Você veja só, nós estamos em 2026, nós temos vias sendo construídas, vias de 40 metros, vias de 25 metros, prolongamentos de vias de 25 metros. Isso são muitas cidades de Santa Catarina, não têm essa capacidade de prolongar vias já existentes pelo acúmulo de população no entorno das cidades sem planejamento. Então nós temos essa grande vantagem de ser uma cidade planejada, de continuar planejando a cidade todos os dias para fazer com que o trânsito, com que a fluidez e com que o desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento privado, nós temos aí previstos mais de 20 bilhões de recursos privados que são investidos. E o município com mais de 1 bilhão e 700 mil de obras públicas que vêm sendo construídas desde 2021. Começaram com o prefeito João Rodrigues em 2021, continuamos agora e vamos dar sequência a esses investimentos que dão segurança para o investidor, tanto local como o investidor que vem de fora. O senhor já foi vereador, vice-prefeito, secretário também em alguns momentos e agora é prefeito. Qual que é o maior desafio, assim, estando no mais alto cargo? Assim? Olha, o maior desafio é a representatividade, representar todos os chapecoenses, né, fazer com que o nome da cidade de Chapecó se mantenha, né, em alta, fazer com que o governo continue tendo a mesma fluidez, com que o atendimento das pessoas continue, que possa ainda melhorar mais, para poder manter as avaliações positivas que nós temos até agora da condução do governo. Então, estou muito orgulhoso de ser prefeito, sou muito grato ao prefeito João Rodrigues pela oportunidade de ter sido vice-prefeito. Então, os nossos vereadores todos, a nossa base de apoio na Câmara de Vereadores, que nos apoia, que nos dá condição de governabilidade, aprovando projetos importantes, sendo muito rápida, muito célere nas respostas. A Câmara de Vereadores de Chapecó é uma mola propulsora junto com o cidadão, porque ela tem essa visão, a Câmara tem essa visão futurista, como nós temos aqui na administração. Prefeito, e qual que é o legado que você pretende deixar como prefeito? Olha, eu acho que o meu principal legado é um legado de muito trabalho. Eu vou compensar tudo que eu puder com muito trabalho, com muita dedicação. Eu quero deixar uma cidade boa, uma cidade que eu acredito que nós possamos resolver esses problemas pontuais da mobilidade urbana, deixar uma cidade com um fluxo e com vias que realmente façam com que a fluidez do trânsito seja reconhecida no futuro. Além das grandes obras, né? Eu quero dar continuidade a essas grandes obras e quero também fazer as minhas obras, deixar a minha marca de transformação da cidade, que eu tenho certeza que nós vamos, nesses próximos 2 anos e meio, fazer com que a gente deixe um legado de grandes obras, um legado de mobilidade urbana e um legado de uma Chapecó que se transforma a cada dia. Perfeito. E com relação também, Valmor, à questão, hoje, como é que está a composição política aqui dentro de Chapecó, da prefeitura? Olha, hoje nós temos o apoio de todos os partidos que estiveram conosco na aliança durante a eleição.
né? Então, há uma composição muito tranquila até então. Todos os vereadores nós temos conversado pessoalmente, claro. Nós temos, por exemplo, os vereadores do PL, que terão um caminho para a candidatura ao governo do Estado diferente da nossa. Nós estaremos com o nosso pré-candidato João Rodrigues, mas tudo que se respeita dentro de um país democrático, dentro de uma relação republicana, tenho certeza que todos que sempre estiveram apoiando os projetos importantes são projetos que beneficiam as pessoas. Então não creio que ninguém vai se negar a votar projetos bons, importantes e que no final sejam para entregar mais para as pessoas. O vereador Gringo, que estava na superintendência da EFAP, ele saiu para eventual eleição. Já tem alguém que assumiu na vaga dele ou ainda não foi definido? Não, nós estamos com o servidor respondendo pela superintendência. Eu estou aguardando a manifestação do partido, do vereador Gringo e do vereador João, que é a União Brasil. Então, no momento que o partido nos indicar o nome, nós vamos, claro, fazer a avaliação e já dar o encaminhamento necessário. Mas não há comprometimento nenhum no serviço, até porque são servidores de carreira, o grupo que está lá, supervisionado pelo nosso grupo e pelo secretário de administração, que estão acompanhando de perto. Então, não haverá prejuízo e também não há tanta necessidade nem pressa para a gente suprir esse cargo, né? Assim que o partido do União Brasil indicar, nós vamos fazer a avaliação e, obviamente, dar continuidade a essa parceria que nós temos com a União Brasil. Quais são os eventos e ações assim, que estão planejados e preparados para o Chapecó em 2026? Olha, nós temos um grande mês de entregas, que vai ser o mês de agosto, mês de aniversário de Chapecó, né, onde nós vamos ter grandes inaugurações de grandes obras. São obras importantes que vão ser inauguradas, mas ao longo desse período até o mês de agosto, outras tantas serão entregues, ordens de serviço de pavimentação, novas obras. As unidades de saúde, principalmente a unidade norte, ali, já está quase finalizada para ser entregue para a população, o lançamento da nova unidade leste, enfim, tudo isso está já no planejamento para que não tenha nenhuma interrupção de serviço, para que nós possamos ter os novos serviços disponíveis, mas claro, olhando sempre para o mês de aniversário de Chapecó e para o Natal, que nós vamos dar continuidade a esse trabalho de ampliação da iluminação de Natal, que ela chegue nos parques, que ela chegue em outros pontos da cidade, para também atender não só as pessoas que gostam, participam, vivenciam o Natal, mas para incentivar o nosso comerciante local, que também precisa desse apoio da Prefeitura. E quanto ao Parajasc? Olha, o Parajasc é um grande evento que vai acontecer em Chapecó. Nós estamos trabalhando agora nos ajustes necessários das praças esportivas, aquelas que precisam de alguma adaptação, porque nós temos um grande legado dos Jogos Abertos, então as unidades escolares, os ginásios, as praças esportivas, elas estão todas revitalizadas porque tivemos os Jogos Abertos. Então agora são alguns ajustes para torná-las ainda mais acessíveis, para preparar para os Parajasc, que certamente serão os maiores de todos os tempos. É isso que nós estamos preparando para receber a todos. As nossas equipes também estão sendo preparadas para a gente fazer uma competição também de alto nível e, quem sabe, retomar o espaço de campeão geral dos Parajasc também. Perfeito. E para a gente finalizar já, o que a população chapecoense pode esperar do prefeito Valmor Escolar? O que a população pode esperar é um prefeito muito presente, um prefeito que participa da vida social direta, né, das comunidades. Eu gosto muito do contato direto com as comunidades, com os bairros, com os líderes comunitários. Foi assim na minha estada como vereador, né, sempre tive esse contato direto com a população. E um prefeito que trabalha muito, que não tem preocupação com horário, não tem preocupação com frescura nenhuma. Sou um prefeito extremamente simples. Herdo isso, inclusive, do jeito do prefeito João Rodrigues, um jeito muito disposto, muito atento às realidades da população, um prefeito que aos fins de semana visita as comunidades de forma inesperada. Eu apareço também lá nas comunidades, lá nos bairros, para ver as demandas, conversar com os líderes e encaminhar soluções para a cidade e para o cidadão de Chapecó. Perfeito, a gente agradece a entrevista e a sua participação. Ok, muito obrigado ao Diário do Iguaçu.